Fala galera, hoje a gente vai falar de Romanos, capítulo 14. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Romanos 14, Paulo fala sobre como questões menores, como comida e bebida, podem atrapalhar a nossa comunhão com os nossos irmãos. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, compartilha esse estudo de Romanos com outras pessoas, ou compartilha o AB7, o nosso devocional diário. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, toda semana tem estudo novo, toda semana tem a gente respondendo aqui alguma dúvida, algum comentário da galera. Bom, Romanos 14 não é um capítulo tão complexo assim de entender, não se a gente comparar com outros capítulos aqui de Romanos, que são realmente mais desafiadores. Aqui em Romanos 14, Paulo vai falar basicamente sobre a questão da comida e da bebida e como que a gente tem que encarar as diferentes perspectivas que a gente tem em relação a isso dentro do corpo de Cristo. Vamos começar lendo os versículos 2 e 3, está escrito o seguinte: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. É direto, Paulo aqui ele não está fazendo muitos rodeios, né? Falando, olha galera, algumas pessoas dentro do corpo de Cristo entendem que podem comer qualquer coisa. Outras pessoas entendem que não, que tem que se abster de algumas coisas ali. Quem come qualquer coisa não fica desprezando aquele que não come, e aquele que não come não fica julgando aquele que come. Vamos cada um no seu entendimento, amar uns aos outros aqui. Basicamente é isso que ele está falando, basicamente é isso que ele vai falar ao longo desse capítulo, mas com exemplos mais específicos e dando direções que são mais certeiras. Ele continua dizendo ali nos versículos 7 a 9, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Por quê? Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então Paulo aqui está sendo bem claro. Ele fala o seguinte, ó galera, alguns vão entender que podem comer carne de porco, dando um exemplo aqui real, né? Alguns entendem que pode comer carne de porco, outros entendem que não pode comer carne de porco. E nós somos todos irmãos em Cristo. Então o que a gente tem que fazer é nem julgar e nem desprezar os nossos irmãos. E aqui o exemplo é muito claro, né, galera? Vou dar um exemplo meu aqui, que talvez fique um pouco mais fácil. Acho que eu até já contei isso recentemente aqui. Um tempo atrás, uns 2 meses atrás, mais ou menos, da data da gravação desse vídeo, óbvio, fui na casa de uns amigos e estávamos nós, da nossa igreja, e alguns irmãos que são adventistas. Eu não sou adventista, não sou da igreja adventista, mas temos alguns irmãos ali, alguns amigos, alguns colegas que são adventistas, todos reunidos na casa de um amigo em comum. Eu e minha esposa, nós levamos baguete ali para comer, né? A gente ia fazer um café da tarde. Eu comprei uma baguete de frango e comprei uma baguete de presunto e queijo. Esqueci, galera. Sabia que os nossos irmãos adventistas iam estar lá e esqueci. Não fiz por mal, nada disso. Minha esposa, muito sábia, fez o quê? Falou, olha amor, você comprou aqui de presunto e queijo, não vamos colocar na mesa. Por quê? Não vamos colocar na mesa porque eles não comem. Não é delicado que a gente faça isso e não precisa colocar, ninguém vai passar fome se a gente não colocar. Graças a Deus por ela, que me lembrou disso, eu não tinha lembrado. É isso. Estávamos juntos e por respeito a eles, sem julgar, sem nada, a gente não colocou. Então é isso, né? Isso que Paulo está falando. Olha, você come de tudo? Não julga aquele que não come. Não despreza, um despreze o outro, o que não come. Não despreza o que come, não julga o que come, né? É isso que ele está falando. E daí ele fala o seguinte, um pouco mais para frente, dos versos 7 a 9, né? Ele fala, olha galera, porque nós somos do Senhor. Se a gente vive para o Senhor. Se a gente morre para o Senhor. Se tudo que nós fazemos é para o Senhor, importa um pouco menos se você come aquilo ou não come, porque tudo o que você faz, você está fazendo para o Senhor. Se você está à mesa comendo carne de porco, faça-o para o Senhor.
E se você está à mesa não comendo algo porque você entende que não é próprio para a sua vida, faça-o para o Senhor. O que Paulo está falando aqui de um outro entendimento? Se você se senta à mesa e está julgando o seu irmão pelo que ele come, você não está sentando à mesa para o Senhor. Você está sentando à mesa para satisfazer a sua carne. Não é para o Senhor. Porque quando você se senta à mesa para celebrar com os seus irmãos, que seja sem julgamento, que seja sem desprezá-los, mas que seja para o Senhor. Porque quer nasçamos, quer morramos, quer vivamos, quer morramos, que ele fala, fazemos isso para o Senhor. A nossa vida toda é do Senhor. Então olha como é profundo isso. É simples e ao mesmo tempo profundo. Simples porque é fácil de entender. Profundo porque é difícil de aplicar. Paulo está falando, tudo o que vocês fazem, façam para o Senhor. Paulo continua na mesma linha, falando o seguinte no versículo 12 e 13. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então o que ele está falando é o seguinte, olha, não se esqueça que você vai dar conta das suas atitudes, que você vai prestar conta das suas atitudes para Deus. Não se esqueça disso. Porque se você está julgando o seu irmão, você vai ser questionado disso. Um dia, diante do Senhor, você vai ser questionado. Por que você julgou o seu irmão? Porque o seu irmão não comia carne de porco. Por que você desprezou o seu irmão ou julgou o seu irmão? Porque ele comia carne de porco. E galera, estou usando o exemplo da carne de porco aqui porque é muito simples, tá? Muito fácil de entender. Mas a gente pode aplicar isso para outras coisas. Para várias outras coisas a gente pode aplicar. Estou usando o exemplo aqui da carne de porco porque é simples de entender, tá? Então o que ele está falando é isso. Se você julgar seu irmão, você vai prestar conta disso para Deus. Você vai querer julgar realmente? Não é melhor que andemos todos em amor, entendendo que existem pequenas diferenças, diferenças menores, que não impactam o cerne da nossa fé, o básico da nossa fé, e que nós conseguimos honrar os nossos irmãos, mesmo que eles pensem diferente num determinado aspecto menor da nossa fé? E daí ele diz o seguinte, seja o nosso propósito, então, não ser escândalo, não escandalizar, não ser um tropeço para os nossos irmãos. Eu volto no exemplo, eu sendo o tropeço dos meus irmãos ali, né? Comprando uma baguete que não deveria ter comprado ali, minha esposa sendo a mulher sábia, falando, amor, tá pensando direito não, homem, não coloca isso na mesa. Não que fosse a minha intenção, não era a minha intenção, mas veja como poderia soar ofensivo, veja como poderia ser um tropeço para eles, e eu ser a causa disso. Então o que Paulo está falando é, considerem tudo que você faz, as pequenas diferenças de entendimento que nós temos dentro do corpo de Cristo, e que não sejamos nós, então, motivo de escândalo. Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Que eu já fui motivo de escândalo. Quando eu me mudei de cidade, eu era muito jovem, tá, galera? Tinha 14 anos, então não julguem. Tinha 14 anos, me mudei de cidade e comecei a procurar uma igreja. Já tinha me convertido, né? Comecei a procurar uma igreja, só que eu estava numa fase meio complicada ali da vida, adolescente, e eu fui para a igreja todo de preto, da cabeça aos pés ali. E não era uma igreja que... não era o momento adequado para aquela roupa que eu estava vestindo. Não era o ambiente para aquela roupa. E claramente as pessoas me olharam estranho. Veja como eu, por falta de cuidado com o ambiente, acabei me tornando, fazendo com que os meus irmãos tropeçassem. Naquele caso específico, o meu objetivo, o meu desejo mais interior, não era que eles tropeçassem, mas era chamar atenção. Eu queria chamar atenção, por isso eu estava todo de preto. Porque eu queria chamar atenção. Consegui, mas acabei me tornando tropeço para os meus irmãos. Pelo simples fato de não ler o ambiente. É a mesma coisa, se eu for visitar uma Assembleia de Deus, eu vou me vestir como os irmãos da Assembleia. É como eu me visto normalmente? Não, não é como normalmente eu vou para as reuniões de celebração na minha igreja. Mas se eu vou visitá-los, eu vou de acordo com o ambiente. Justamente para que eu não seja pedra de tropeço para eles.
para que eu não escandalize. E daí, de novo, a gente pode aplicar isso para várias coisas. Se você vai escandalizar o seu irmão com as suas atitudes, com aquilo que você come, com aquilo que você bebe, não faça. Essa é a instrução de Paulo aqui, que nós não sejamos o motivo do escândalo alheio, que nós não sejamos o motivo do tropeço dos nossos irmãos, porque nós devemos considerar essas pequenas diferenças. E daí, para deixar ainda mais claro, dos versos 15 a 17, Paulo fala o seguinte, ó: mas, se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo está falando assim, olha, se por conta do que você come, por conta do que você bebe, você está entristecendo o teu irmão, você está escandalizando o teu irmão, você não está andando no amor. Não está andando no amor. Você está andando na sua vontade. Você não está andando considerando o vínculo de amor que temos em Cristo. Mas você está considerando aquilo que você quer, o seu desejo primeiro. E aí não tem vínculo de amor, aí você não está andando em amor. Olha como Paulo é tácito, né? Como ele é claro, como ele é direto ao falar. Andamos em amor com os nossos irmãos, esse é o nosso propósito. Claro, né? Não o nosso único propósito, mas nesse contexto esse é o propósito, que nós andemos em amor com os nossos irmãos. E daí para finalizar ele fala o seguinte no versículo 14, ó: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Então ele está falando o seguinte, olha, nada é tão imundo assim, né? Mas se você considera aquilo impróprio para a sua vida, é melhor que você se afaste. Se você considera que não deve comer a carne de porco, não coma, se afaste. Não que isso seja impuro, mas se para você é impuro por qualquer motivo que for, não coma. Se você não come carne porque você acha que não deve comer carne, não coma carne. Mas não julgue o irmão que come. E o irmão que come, não escandalize o irmão que não come. Não seja você o tropeço do irmão. Daí, para selar o assunto, Paulo fala nos versos 22 e 23. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então Paulo fala assim, olha, tá tudo bem se você tiver dúvidas. Será que eu posso comer isso? Será que eu posso beber isso? Mas se você tem dúvidas, é melhor você não fazer, porque você não está fazendo por fé. E daí se não é por fé, é pecado. Então Paulo fala, olha, você não aceita aquilo, você não concorda com aquilo, não faça. Não coma, não beba aquilo. Você tem dúvidas, não coma, não beba aquilo. Tem dúvidas, não está fazendo por fé. Agora, se você não tem dúvida nenhuma, ótimo, está tranquilo. Só não seja escândalo para o seu irmão. Só não seja tropeço para o seu irmão. E aqui é claro, galera, eu nem precisaria fazer isso, não deveria precisar fazer isso, mas é importante que eu faça. Cuidado para não extrapolar o que o Paulo está falando. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Tem um irmão meu, já contei isso aqui várias vezes, mas tem um irmão meu, muito querido, que ele acredita que alguns filmes ali não são muito apropriados. Filmes normais, tá? Filmes ali de aventura. Não são apropriados para a família dele. Tá ótimo. Eu não vejo da mesma maneira. Para mim tá tudo bem assistir aquele tipo de filme. Se você for ver, tem alguns pregadores famosos, né? Tipo, acho que Paul Washer, ele não gosta muito de filmes de ação, tal, que tem morte, porque ele entende que aquilo não é de Deus. Glória a Deus, ele entende dessa forma. Eu não tenho problema de assistir um filme de ação. Entende? Pequenas diferenças. A gente se respeita, a gente não se julga, pequenas diferenças. Só que daí, sempre vai ter um abençoado que vai querer extrapolar o assunto. Vai falar, bom, se é assim, então não tem problema de assistir um filme adulto, porque eu não acho que é pecado. Percebe como a pessoa está extrapolando e encontrando no texto um pretexto para o pecado? Claramente é pecado. Porque várias outras passagens da palavra vão falar sobre isso. Porque o Espírito Santo vai falar sobre isso no seu coração. Mas você encontra um pretexto aqui no texto para justificar o seu pecado, para justificar o desejo da sua carne.
Paulo está falando isso, né? Falando, olha, tem dúvidas? Não faça. Não faça. E a gente, claro, não pode extrapolar o que Paulo está falando, como se esse texto isolado explicasse o todo, porque ele não explica. A gente não pode interpretar o texto isolado e desconsiderar todo o restante da palavra, porque senão a gente acaba chegando nessas conclusões. Então não tem problema. Se eu assistir um filme adulto, porque Paulo está falando que se eu não me condeno nisso, não tem pecado. Tem, galera, tem. Não extrapola o que Paulo está falando. Considere especificamente o que ele está falando, que você não erra. E claro, sempre consulta o Espírito Santo, né? Tenho certeza que o Espírito Santo vai guiar a sua vida para que você não escandalize os seus irmãos, não seja pedra de tropeço, tenha certeza do que você está fazendo em fé e em tudo que você faz, que você glorifique ao Senhor. Galera, é isso. Tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido e amado, Tu és santo e bom, justo e fiel. O Senhor é perfeito e maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse estudo de Romanos, te agradeço por mais esse estudo que logo a gente finaliza, e peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa pelas vezes onde nós interpretamos a Tua palavra de maneira que agrade a nossa carne, ao invés de interpretá-la de maneira que glorifique o Teu nome. Perdoa-nos pelas vezes, Senhor, onde nós usamos o texto como pretexto para o nosso pecado. Perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos a entender cada dia mais a palavra. Ajuda-nos a compreender cada dia mais as Tuas verdades e aplicá-las nas nossas vidas de maneira que a Tua palavra seja vida para nós. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando aqui esse estudo, que o Senhor nos dê cada vez mais entendimento da Tua palavra e que cada dia mais nós possamos glorificar o Teu nome com tudo que nós fazemos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. A gente se vê na próxima. Deus abençoe a sua vida. Paz.